Olá, tudo bem com você? Se você é novo ou nova por aqui, eu sou o professor Zulin e você está no Tudo é Matemática Básica. No vídeo de hoje eu vou te mostrar estratégias para resolver questões de probabilidade que caíram no Enem aí durante os anos de 2020 a 2022. Se você estava precisando desse vídeo, já deixa o seu joinha amigo aí para me ajudar a espalhar esse conteúdo do bem para mais pessoas que queiram esse tipo de vídeo. Claro, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal para vocês receberem as notificações. Olha só, fica até o final que eu separei uma surpresa para vocês, tá? Não saia daí, você não vai se arrepender. Então, para as questões que eu separei para vocês aqui sobre probabilidade que caíram no Enem. Primeira questão aqui é de 2022, aplicação regular. Questão 152. Vamos ver aqui. A World Series é a decisão do campeonato norte-americano de beisebol. Os dois times que chegam a essa fase jogam entre si até 7 partidas. O primeiro desses times que completar 4 vitórias é declarado campeão. Considere que em todas as partidas a probabilidade de qualquer um dos dois times vencer é 1/2. 50% de chance para cada um. Qual é a probabilidade de o time campeão ser aquele que venceu a primeira partida da World Series? Bom, olha só. Nós temos vários casos aqui a ser analisados, né? Então vamos usar aqui uma página em branco para ficar mais fácil para a gente rabiscar aqui e entender o conteúdo. Primeiro ponto, vamos nomear aqui, vamos chamar V de probabilidade de vencer, probabilidade de vencer, e vamos chamar de D a probabilidade de derrota. Probabilidade de derrota. Agora vamos analisar aí. Então, nomeando, né, de V a chance dele vencer e de D a chance de derrota, a probabilidade de o time campeão ser aquele que venceu a primeira partida vai ser, bom, primeiro ponto, primeiro caso a ser analisado aqui, vencer as 3 últimas partidas. Então, vencer as 3 últimas. Ele pode ter perdido as outras, mas vencer as 3 últimas. Então, eu vou ter aqui V, V, V. Bom, V, 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 cada probabilidade aqui é 1/2. Então, nós teremos 1/2 elevado ao cubo. Porque é a probabilidade de vencer essa partida e a outra partida e a última, as 3 ao mesmo tempo. Então, 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2 dá 1/2 ao cubo. Resolvendo aqui, nós vamos ter 1/8. Ou, né? Então, tem essa possibilidade. Ou, segundo ponto, nas 4 últimas, vamos analisar aqui, então vencer as 3 últimas, agora nas 4 últimas, partidas, vencer 3 e perder uma. Então, ele vai vencer 3 e perder uma. Perder uma. Então, eu vou ter, por exemplo, V, V, D, V. A ordem aqui pode mudar. Então, o que nós teremos? Pela análise combinatória, nós teremos 1/2 elevado a 4, né? 1/2, probabilidade de vencer ou derrota é 1/2 para cada um, então são 4. Vezes, aqui ó, nós temos uma permutação com repetição ó, entre o V, o D e o V. Você vai permutando esses 3 de lugares aqui, eu vou ter outras configurações possíveis. E o V, mudando o V de lugar aqui não muda, então tem uma permutação com repetição. 3 objetos para serem permutados, 3 fatorial.
Vamos usar a mesma cor aqui. Então eu vou ter aqui 3 fatorial. Como eu tenho dois objetos repetidos, duas letras repetidas, dividido por 2 fatorial. Né? Permutação com repetição. Então, resolvendo aqui, 3 fatorial dividido por 2 fatorial vai dar 3, porque 3 vezes 2, corta com 2 de baixo, cancela, divide, dá 1. 1 meio elevado à quarta dá 1 sobre 16, né? 2 à quarta. 1 vezes 3, então vai dar 3 sobre 16. Não acabou. Ou nós temos o quê? Terceiro ponto. Nas 5 últimas também, estão pegando todas as partidas. Nas 3 últimas, nas 4 últimas, nas 5 últimas e depois nas 6 últimas. Porque a primeira partida foi vencida. Então, nas 5 últimas partidas, nas 5 últimas, vencer 3 e perder 2, porque tem que vencer mais 3, porque é melhor de 7, né? Então, você venceu 4, ele é campeão. Se ele venceu a primeira, tem que vencer mais 3. Então, vencer 3 e perder 2. E perder 2. Bom, então, o esquema é o mesmo. A ordem aqui pode ser, por exemplo, vencer, vencer. Aí eu posso ter as duas derrotas aqui, né? E vencer. Então, as 5 últimas partidas aqui. No mesmo caso, para cada um vencer ou derrota, de vitória ou derrota aqui, você tem 1 meio de probabilidade. Então, 1 meio elevado a 5 vezes. Olhando para esses aqui, eu tenho uma permutação de novo com repetição. Né? Permutar 4 letras de lugar, eu vou ter 4 fatorial. Só que vitória repete 2 vezes, derrota repete 2 vezes, então divide por 2 fatorial vezes 2 fatorial. Permutação com repetição. Bom, resolvendo, simplificando, aqui vai sobrar 4 vezes 3 vezes 2, simplifica, vocês resolvem isso daqui, né? Simplifica o fatorial, divide com 2 de baixo aqui, em cima vai sobrar 6, que depois eu posso dividir o 4 com 2 aqui, dá 2, 2 vezes 3, 6, simplificando essa parte aqui. O 2, 1 meio elevado à quinta dá 1 sobre 32, então nós teremos aqui 6 dividido por 32, tá? É só resolver o fatorial aqui, bem simples. Lembrando que fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Simplificando com 2 fatorial aqui de baixo, vocês conseguem chegar que esse produto aqui sobra 6. 6 vezes 1 sobre 32, que é 1 meio elevado à quinta, dá 6 sobre 32. Bom, então agora nós analisamos as 3 últimas, as 4 últimas, as 5 últimas, ou, né, nós vamos ver aqui, vamos aumentar uma página, quarto ponto, nas 6 últimas, o que acontece? Nas 6 últimas partidas, é o mesmo caso, ele vai ter que vencer 3, vencer 3 e perde 3, né? E perder 3. Então são todas as possibilidades. Então, por exemplo, eu posso ter lá vitória, vitória, né? Derrota, derrota, derrota e vitória, por exemplo, uma combinação possível. Mas do mesmo jeito, eu vou ter aqui uma permutação aqui de 1, 2, 3, 4, 5 letras. Com repetição, mas antes disso, 6. Para cada um aqui você tem 1 meio de probabilidade de acontecer, vitória ou derrota. Então, 1 meio elevado à sexta, vezes a permutação com repetição aqui dessas 5 letras, que ela pode trocar de lugar, mantendo a vitória. Então, trocando aqui, você vai ter 5 fatorial, permutação de 5 letras, mas tem repetição 2 vezes e 3 ds. Então, 3 fatorial. Bom, resolvendo aqui e simplificando, vocês vão encontrar aqui 10 sobre 64. Bom, analisamos todos os casos. As 3 últimas, vencer as 3 últimas, aí
o que acontece nas 4 últimas, nas 5 últimas e depois nas 6 últimas, porque ele venceu a primeira. Portanto, como são casos separados, né? Ou acontece esse primeiro, ou acontece o segundo, ou acontece o terceiro, você vai somar esses resultados. Então aqui agora, a resposta, né? A probabilidade procurada aqui vai ser 1/8, que foi encontrado lá no primeiro caso, mais 3 sobre 16, mais 6 sobre 32 e mais, por último aqui, 10 de 64. Bom, para nós somarmos aqui, ó, eu posso igualar os denominadores. O 64 é múltiplo de todos os outros aqui, então vamos lá transformar o 8 em 64. Então faz vezes 8, vezes 8. Transformar 16 em 64, vezes 4, vezes 4, né? Então eu multiplico embaixo pelo número, tem que multiplicar o numerador também por um mesmo número. O 32 para 64 é vezes 2, aqui vezes 2. Então nós teremos 8 sobre 64 mais 12 sobre 64 mais 12 sobre 64 e mais 10 sobre 64. Agora sim, os denominadores são os mesmos. Eu posso somar aqui em cima 8 mais 12, 20. 32 com 12, com 10, 42 de 64. Bom, dá para simplificar essa fração aqui. Mas, se a gente voltar lá na questão, olha aqui, as respostas estão tudo sobre 64. Então a resposta nós encontramos lá, 42 sobre 64, está aqui, ó, letra C. Primeira questão resolvida. A próxima questão aqui, ainda de 2022, aplicação regular, a questão 162. Vamos lá. Em um jogo de bingo, as cartelas contêm 16 quadrículas, dispostas em linhas e colunas. Cada quadrícula tem impresso um número dentre os inteiros de 1 a 50, sem repetição de número. Na primeira rodada, um número é sorteado aleatoriamente dentre os 50 possíveis. Em todas as rodadas, um número sorteado é descartado e não participa dos sorteios das rodadas seguintes. Caso o jogador tenha em sua cartela o número sorteado, ele assinala na cartela. Ganha o jogador que primeiro conseguir preencher 4 quadrículas que formam uma linha, uma coluna ou uma diagonal, conforme os tipos de situações ilustradas na figura 1. Então tá aqui as formas como que a pessoa ganha no bingo aqui, preenchendo só as filas, né? Linha, coluna ou diagonal. Pode ser também essa outra diagonal aqui também. O jogo inicia e nas 4 primeiras rodadas foram sorteados os seguintes números: 3, 27, 7 e 48. Ao final da 4ª rodada, somente Pedro possuía uma cartela que continha esses 4 números sorteados, sendo que todos os demais jogadores conseguiram assinalar no máximo um desses números em suas cartelas. Então observa a figura 2 aqui, o cartão de Pedro após as 4 primeiras rodadas. Então, analisando aqui, bom, primeiro vamos ver aqui a pergunta da questão. Ó, a probabilidade de Pedro ganhar o jogo em uma das 2 próximas rodadas, é... Bom, então, quando que ele ganha? Se sair o 12, tá aqui, ó, se sair o 12 ele ganha. Ou, se sair o 5 depois do 45, ou vice-versa, né? Ou ainda na diagonal aqui, ó, se sair o 11 e o 19. Então eu tenho esses 3 casos aqui para analisar. Então vamos resolver aqui, ó. Então o Pedro ganha se, né? Ele ganha se preencher a primeira linha na primeira ou na segunda rodada. Tá? Então vamos lá, primeiro ponto aqui. Primeiro, ele ganha se preencher, paga aqui, preencher a primeira linha
na primeira ou na segunda. É importante vocês escreverem, para vocês entenderem o que tem que ser feito. Então, eu vou ter que calcular isso. Preencher na primeira ou na segunda. Então, tá vendo? Então, são dois casos aqui para analisar. Bom, preencher na primeira é 1 de 46, porque já foram sorteados alguns números, né? São 50 total. Já foram sorteados 4, então sobram 46. Se sair o 12 na primeira, então vai ser 1 de 46, 1 de 46, ou, então eu vou somar, sair o 12 na segunda. Bom, mas peraí, se sair o 12 na segunda, é nas próximas duas rodadas. Então quer dizer que não saiu 12 na primeira. Então eu tenho 45 de 46, porque o 12 não vai sair. Saíram 4, tira mais um que é o 12, ele não saiu na próxima rodada, né? Nas duas próximas rodadas eu estou analisando. Vezes, agora ele sai. Então sobra 1 de 45. Então deixa dessa forma aqui, que depois, analisando as respostas, olha só. É tudo em cima, sobre 46, 46 vezes 45, então não precisa resolver. É só simplificar. Então, vamos voltar aqui. Então tá aqui, ó. Sair o 12 na primeira ou sair o 12 na segunda. Bom, se sair o 12 na segunda, não sai na primeira, né? Eu tiro o 12 aqui, então sobra 45 de 46 e, ó, vezes, e sair o 12 na segunda. Então tem que escrever, sempre é importante escrever antes o que tem que ser feito para você calcular. Ou, ainda, lembra que tem três regiões lá, ou a primeira linha, ou a última coluna, e depois ou a diagonal. Segundo, preencher a quarta coluna, nas duas rodadas. Bom, então, primeira rodada, você tem duas possibilidades. Só são dois números que podem sair aqui, ó, ou 5 ou 45. Então, 2 de 46. Então, você tem 2 de 46 possíveis. Vezes, bom, saiu um deles. Então, na próxima rodada vai sobrar 1 de 45. Pronto, né? Porque você tem só dois números possíveis, ou 5 ou 45. Então, 2 de 46. Vai ter saído um deles, porque eu quero que ele ganhe nas duas próximas rodadas, né? Essa é a pergunta. Olha lá, ó. Ganhar o jogo nas duas próximas rodadas. Então, eu vou ter duas possibilidades de 46 vezes uma de 45, porque vai tirando a pedra, né? Vai te subtraindo. Ou ainda, ou uma terceira possibilidade, na coluna, preencher a diagonal principal. Porque nós temos a diagonal secundária também. A diagonal principal nas duas rodadas. Nas duas rodadas. Mesmo caso anterior. Eu tenho quantos números lá? Vamos voltar aqui, ó. Olha só. São 2, ou 11 ou 19. Então, mesmo caso da quarta coluna. Mesmo caso. Eu vou ter 2 de 46, duas possibilidades de 46 total, que sobrou, vezes, saiu uma aqui, então não vai sair depois, uma de 45, que você tira a pedra, sobra só 45. Então você tem esse primeiro caso, já é uma soma aqui, ou o segundo, ou o terceiro. Eu vou somar tudo isso daqui e vamos ver qual a resposta. Então, para a gente somar, vamos voltar aqui. Podemos somar aqui agora. Então, nós temos lá a nossa probabilidade, vai ser 1 de 46 mais 45 sobre 46 vezes 45
Por que isso, professor? Voltamos aqui, ó. Olha lá, é aqui. 45 sobre 46 vezes 1 sobre 45, você multiplica. Multiplicação de fração é multiplicação direta, então vai ficar 45 sobre 46 vezes 45. Eu não vou resolver, porque aqui eu tenho 46 vezes 45 debaixo aqui do denominador, então deixa assim. Mas os outros dois são iguais, vai ser quais valores? Ó, 2 sobre 46 vezes 1 sobre 45, então mesma coisa, eu vou multiplicar aqui. Então você vai ter 2 sobre 46 vezes 45. Então vou ter lá 2 sobre 46 vezes 45 mais, de novo, 2 vezes 46 vezes 45. Bom, e aí, o que nós podemos fazer? Percebam que esses três últimos termos aqui é o mesmo denominador, então posso somar. Repete aqui o 1 sobre o 46, você repete, vai ficar 1 sobre 46 mais, e como é tudo o mesmo denominador, eu vou repetir esse denominador, 46 vezes 45, eu posso somar 45 mais 4, 2 mais 2, 49. E esta é a resposta. Então, resposta correta está aqui, ó, letra E. 1 sobre 46 mais 49 sobre 46 vezes 45. A questão é do Enem 2022, só que daí da reaplicação. Foi uma segunda prova que aconteceu naquele ano. Foi um ano de pandemia ainda, né? Questão 156. 7 países americanos, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Estados Unidos, Paraguai e Uruguai, e 7 países europeus, Portugal, Espanha, França, Inglaterra, Itália, Alemanha e Suíça, decidem criar uma comissão com representantes de 8 desses países, objetivando criar políticas de incentivo e regulação do turismo entre eles. Na hipótese de criação da comissão, serão escolhidos aleatoriamente 4 representantes de países, das Américas e 4 representantes de países europeus, não podendo estar na comissão 2 representantes de um mesmo país. Qual é a probabilidade de o Brasil e a França pertencerem a essa comissão? Bom, olha só. Então, primeiro nós precisamos calcular aqui o espaço amostral, tudo. E depois nós calculamos o evento. Então, qual que seria o nosso espaço amostral aqui? O nosso espaço amostral aqui é pegarmos uma comissão de 7 países de cada continente e separar em grupos de 4. Bom, se eu vou fazer uma combinação, se eu vou agrupar, países, a ordem desses países dentro do grupo não importa. Então esse aqui é um problema de combinação. Então, novamente, vamos abrir a página aqui para ficar mais fácil. Você tem uma combinação, nosso espaço amostral, vamos colocar assim, ó, o número de elementos do nosso espaço amostral, todos os casos possíveis. A probabilidade é os casos favoráveis sobre todos os casos possíveis. O número de elementos do nosso espaço amostral, aqui o símbolo grego ômega, geralmente é usado esse símbolo para espaço amostral, é uma combinação de 7 países agrupado de 4 em 4 vezes uma combinação de 7 países agrupado em 4 em 4. Você separa porque eu estou agrupando, tem que ter 4 países de cada continente. É combinação porque a ordem não importa. Bom, a fórmula da combinação é n fatorial, é np. Vamos lembrar da fórmula aqui da combinação. Combinação np é n fatorial p fatorial e vezes n menos p fatorial. Então está aqui a fórmula da combinação. Agora é só substituir e fazer conta. Então vai ficar 7 fatorial, ou melhor,
Aqui é igualzinho, né? Então eu posso escrever assim para ficar mais fácil. Eu vou ter que fazer duas vezes. Então, combinação de 7, 4 elevado ao quadrado. Mais fácil. Então, nós teremos aqui 7 fatorial dividido por 4 fatorial. 7 menos 4, 3 fatorial elevado ao quadrado, que é vezes ele. Igual, vamos resolver aqui. O 7 fatorial vou descer até o 4, vai ficar 7 vezes 6, 5 e 4, dividido por 4 fatorial, vou repetir porque eu vou dividir aqui, 4 fatorial por 4 fatorial, e o 3 fatorial vou resolver, que é 3 vezes 2 vezes 1, elevado ao quadrado. Bom, simplificando agora, ó, 4 fatorial eu consigo simplificar com 4 fatorial, vira 1. O 3 vezes 2 aqui embaixo é 6, tem um 6 lá em cima, também simplifica. Então nós teremos aqui 7 vezes 5, 35 ao quadrado, mas vamos deixar assim, 35 ao quadrado. Um segredo aqui, tá? Quando vocês forem fazer as contas, chegar a uma conta desse tipo aqui, não resolva, porque talvez lá no final você consiga simplificar. Tá? Se precisar fazer a conta, tem que fazer, não tem jeito, é a continha. Mas deixa assim por enquanto, vocês vão perceber que nesse caso aqui eu não vou precisar calcular, fazer 35 vezes 35. Então agora nós vamos calcular o nosso evento. Primeiro foi o nosso espaço amostral, agora o nosso evento. Que evento? O número de comissões, né, com 4 americanos, sendo um deles o Brasil, e 4 europeus, sendo um deles a França. Então eu já estou fixando, vamos chamar de A o nosso evento, né? Número de elementos do nosso evento. Eu já estou fixando que dentro desse grupo já vai ter um, que é o Brasil, e o outro a França. Então dos 7 só sobram 6 e 3 para serem escolhidos. Então agora você vai ter uma combinação de 6, 3 dos americanos, vezes uma combinação de 6, 3 dos europeus, porque uma vaga já está escolhida. E um país aqui já foi tirado, que já foi escolhido, já está certo. Então sobram 6 para 3 vagas para cada continente. Pronto, agora eu calculo mesmo. Combinação de 6, 3 vezes combinação 6, 3 é ao quadrado. Então eu vou ter aqui 6 fatorial dividido por 3 fatorial. 6 menos 3 dá 3 fatorial ao quadrado. Então nosso evento vai ter, resolvendo, 6 vezes 5, 4, 3, eu posso parar aqui. Um 3 fatorial eu posso repetir, que eu vou simplificar com 3 fatorial lá de cima, e o outro eu vou resolver, 3 vezes 2 vezes 1. Isso aqui está tudo ao quadrado. Bom, simplificando agora, ó, 3 fatorial divide por 3 fatorial, 3 vezes 2 dá 6, tem 6 lá em cima, divide um pelo outro dá 1, sobra 20 ao quadrado. Então, da mesma forma, eu vou deixar aqui o nosso 20 ao quadrado. E agora vamos calcular a probabilidade. Voltamos aqui. Então, a nossa probabilidade é sempre o número de elementos do evento dividido pelo número de elementos do nosso espaço amostral. O outro exercício, né, os exercícios que eu resolvi, eu não precisei calcular o espaço amostral, o evento. Já fizemos direto comparando caso a caso. Aqui nós tivemos que fazer isso. Então depende do problema. Por isso que é importante sempre estar resolvendo vários problemas de probabilidade para entender os cenários diferentes que aparecem. Então o que eu vou ter? O número do evento, o número de elementos do evento que nós calculamos é 20 ao quadrado. Então eu teria aqui 20 ao quadrado. O espaço amostral é 35 ao quadrado. Pela propriedade da potenciação eu posso escrever assim, 20 dividido por 35 ao quadrado. É uma propriedade, eu posso fazer isso. E 20 sobre 35 eu posso simplificar. Divide tudo por 5. Né? 20 divide por 5 dá 4. 35 divide por 5 dá 7.
4/7 ao quadrado. Agora fica mais fácil levar ao quadrado do que o 20, 35. Então 4 ao quadrado é 16, dividido por 7 ao quadrado, 49. Está aqui a resposta, letra I. 2022, na reaplicação, questão 161. Um curso preparatório para concursos tem 2 turmas, A e B. Do total dos alunos, 54% são da turma A. A direção do curso decidiu pagar um bônus salarial aos professores dessas turmas, de acordo com a probabilidade de um aluno do curso, escolhido ao acaso, ser aprovado no concurso. Foi estabelecida a tabela que indica como o bônus será definido. Então nós temos aqui uma tabela onde eu tenho o cálculo de probabilidade em porcentagem aqui, e aqui o bônus que os professores irão receber dependendo da probabilidade. Para calcular a probabilidade desejada, foi aplicado um simulado anterior ao concurso. Nele, o percentual de aprovados da turma A foi de 25%, enquanto houve uma aprovação de 40% para os alunos da turma B. Dessa forma, os professores desse curso devem receber qual bônus? Bom, então a probabilidade aqui da aprovação é dada de que maneira? Você tem a probabilidade de aprovação da turma A, que é de 25%, e da turma B, que é de 40%. Só que a quantidade de alunos varia. A turma A tem 54% e a turma B, então, vai ter 46%, que é o que sobra. Então, o cálculo aqui é bem direto. A nossa probabilidade vai ser o quê? Turma A, vamos colocar aqui, né? Turma A. A turma A você tem 54% de alunos vezes uma probabilidade de 25% de aprovação. Então, vezes 25%. Ou a turma B, 46% vezes uma probabilidade de 40% de aprovação. Está aqui, turma B, 40%. 54% turma A, turma B sobra 46% de aluno. Então, por que multiplica? Porque os alunos e aprovação. Ou a turma B, os alunos e aprovação. Já está em probabilidade, porque a quantidade de alunos da turma A e quantidade de alunos da turma B já está em fração, já está tudo certo. E aí basta resolvermos aqui. Bom, um caminho aqui, como a resposta aqui está em porcentagem, eu vou ter que trabalhar com esse resultado em porcentagem. Aqui é multiplicação, não tem jeito. Faz 100 vezes 100, vai dar 10.000. 54 vezes 25, que é continha, faz a multiplicação ali, não tem muito problema para isso. Então vocês vão encontrar aqui 1.350 dividido por 10.000 mais 1.840, 46 vezes 40, é só fazer 46 vezes 4 e aumentar um zero. 1.840 dividido por 10.000. Né? 100 vezes 100. Bom, como eu quero em porcentagem, é interessante já transformar em porcentagem que essa soma antes de somar. Porque porcentagem basta dividir por 100. Cortar 2 zeros aqui embaixo, né? Se eu cortar 2 zeros aqui dá 100, ou seja, dividir por 100 em cima e embaixo. E quando você divide por 100, a casa anda 2 casas para a esquerda, né? 1.350 dividido por 100 dá 13,5. 13,5 por 100, porque você divide por 100 em cima e embaixo. Isso aqui é 13,5% por 100. Mas, da mesma forma aqui, ó, divide por 100 dá 18,4, você faz direto, dividido por 100. Porque daí você já tem resposta, ó. Aqui eu tenho 13,5%, 18,4%. Então, somando os dois, né, 13,5 com 18,4, eu vou ter aqui 31,9% ou por cento. Então, analisando a tabela aqui, 31,9 está entre 20 e 35. É maior que 20, maior ou igual a 20 e menor que 35.
Então, o bônus que eles vão receber é o 3, ou seja, letra C. Questão de 2021, reaplicação. Questão 175. A senha de um cofre é uma sequência formada por 8 dígitos, que são algarismos escolhidos de 0 a 9. Ao inseri-la, o usuário se esqueceu dos 2 últimos dígitos que formam essa senha, lembrando somente que esses dígitos são distintos, diferentes. Digitando ao acaso os 2 dígitos esquecidos, a probabilidade de que o usuário acerte a senha na primeira tentativa é... Bom, então, espaço amostral, que vai ser uma de um total de tentativas. Então, qual é o número de elementos do nosso espaço amostral? Que vai ter uma tentativa só. Acerte a senha na primeira tentativa. Então, uma de quantas? Bom, se faltam 2 dígitos, vamos lá. Eu tenho 2 dígitos. Eu tenho 10 possíveis escolhas para o primeiro dígito que eu esqueci, do 0 ao 9. Então, você tem 10 possíveis escolhas. Vou escolher o primeiro, eu vou escolher o segundo. Tem que ser distintos. O número que eu escolhi aqui não escolho novamente. Então, sobram 9. 10 vezes 9, pelo princípio multiplicativo aí da análise combinatória, 10 vezes 9 dá 90. Então, eu tenho 90 possibilidades de combinações desses 2 algarismos distintos. Então, claro, a resposta já está aqui, ó. A probabilidade é uma chance em 90. E está resolvido. Então, de 2020, aplicação regular. Questão 163. O Estatuto do Idoso no Brasil prevê certos direitos às pessoas com idade avançada, concedendo a estas, entre outros benefícios, a restituição de imposto de renda antes dos demais contribuintes. A tabela informa os nomes e as idades de 12 idosos que aguardam suas restituições de imposto de renda. Considere que entre os idosos a restituição seja concedida em ordem decrescente de idade e de que, em subgrupos de pessoas com a mesma idade, a ordem seja decidida por sorteio. Então, nós temos aqui a tabela, alguns nomes e a idade aqui. Vamos para a pergunta. Nessas condições, a probabilidade de João ser a 7ª, pessoa do grupo a receber a sua restituição é igual a João, 7ª. Então, olhando aqui a tabela, vamos voltar lá. Então, eu tenho aqui o João, está aqui. Ele tem 75 anos. Mas eu tenho mais, né? 1, 2, 3, ou seja, eu tenho 4 pessoas com 75 anos. Os que vêm antes, eu tenho lá o primeiro, o segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto. Claro que aqui é sorteio, mas não importa, não vai influenciar na nossa conta. Ou vai ser segundo ou terceiro. Sexto, então sétimo será um desses 4. Então, existem 4 pessoas, segundo aqui a tabela, para receber a restituição em 7º lugar. Né? Ou a Heloísa, ou a Marisa, ou o Pedro, ou o João. Então, a probabilidade de João ser escolhido é uma chance em 4. Está aqui. Uma chance em 4. Está resolvido. Então, questão 147 de 2020, né, reaplicação. Em uma campanha promocional de uma loja, um cliente gira uma roleta conforme apresentada no esquema, almejando obter um desconto sobre o valor total de sua compra. O resultado é que está marcado na região apontada pela seta, sendo que todas as regiões são congruentes. O desenho aqui tem o mesmo tamanho, o mesmo formato. Além disso, um dispositivo impede que a seta venha apontar exatamente para a linha fronteira. Então não vai parar na fronteira, sempre em uma região ou outra. Em 2 regiões aqui adjacentes, né? Sempre vai parar numa região certa. Um cliente realiza uma compra e gira a roleta torcendo para obter o desconto máximo. Pergunta
a probabilidade em porcentagem, agora ó, porcentagem, de esse cliente ganhar o desconto máximo com um único giro na roleta é melhor aproximado por. Bom, então vamos lá. Desconto máximo, analisando a tabela aqui, é os 10%. Esse é o desconto máximo. Só tem ele, só tem os 10%. A roleta é dividida aqui, vamos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, em 12 regiões. Se só tem uma região possível que tenha o desconto máximo, então a probabilidade dele ganhar esse desconto é uma chance de um total de 12. E aí basta dividir 1 por 12, fazer uma continha simples aqui na divisão. Vocês vão encontrar aqui aproximadamente 8, ou 0,083, né? O decimal. Então 0,083 em porcentagem, você faz vezes 100, para vírgula pular duas casas. Esse aqui é 8,3 por 100 ou 8,3%. Olhando as respostas ali, está aqui. Quando você divide, dá em decimal, e aqui está em porcentagem. Então, ele não coloca o símbolo aqui nas alternativas, porque está aqui no enunciado que as respostas ali são em porcentagem. Então, a resposta correta aqui, letra A. Questão 172 de 2020, reaplicação. Para um docente estrangeiro trabalhar no Brasil, ele necessita validar seu diploma junto ao Ministério da Educação. Num determinado ano, somente para estrangeiros que trabalharão em universidades dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, foram validados os diplomas de 402 docentes estrangeiros. Na tabela está representada a distribuição desses docentes estrangeiros por países de origem para cada um dos dois estados. Então nós temos na tabela aqui os países e os estados e os totais. A probabilidade de se escolher aleatoriamente um docente espanhol, sabendo-se que ele trabalha em uma universidade do estado de São Paulo, é. Essa questão aqui é uma questão de probabilidade condicional, você tem uma condição, ó. Só que quando você tem a tabela já montadinha, o cálculo dele é bem simples. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Então vamos lá. Ele tem que ser espanhol. Então tá aqui. Espanhol. Sabendo que ele trabalha em uma universidade de São Paulo. Então olha só. Sabendo que ele trabalha em uma universidade de São Paulo, o espaço amostral nosso aqui, 239. Então tá aqui o número de elementos do nosso espaço amostral. E se ele tem que ser espanhol, desses 239, né, sabendo que ele trabalha em uma universidade de São Paulo, quantos são espanhóis? 60. O número de elementos do nosso evento. E acabou. Probabilidade 60 de um total de 239. Tá aqui, ó. Letra B. Viram? A probabilidade não precisa ser um bicho de 7 cabeças. Com essas estratégias que eu te apresentei, agora vocês têm uma base sólida para resolver questões aí de probabilidade que caíram no Enem. Lembrem-se de praticarem e explorarem diferentes cenários. Assim você estará preparado para qualquer desafio que envolva chance ou incerteza. A respeito da surpresa, eu preparei para vocês um e-book de matemática básica. Confere aqui no link da descrição. Eu deixei para vocês ali, é só clicar ali que vocês serão direcionados para esse e-book, onde eu separei ali algumas questões de matemática básica mesmo, para vocês treinarem, tem alguns exemplos resolvidos, então não percam essa oportunidade, um material muito bom que eu preparei para vocês aí. É claro, não se esqueça do joinha, se inscreve no canal e ativa o sininho para vocês ficarem por dentro toda vez que tiver um conteúdo novo aqui no canal. Esteja confiante e mostre para o Enem que você é um mestre da probabilidade. É isso aí, pessoal. Fiquem com Deus. Até mais.